Olá, torcedor rubro-negro, tô chegando com o corte do Troca de Passe com Mansur, Grafite, Felipe Diniz, com mais Flamengo, Felipe Luiz, Caio Jorge, Vitão, Flamengo forte, modo malvadão ligado nessa janela. E bora para esses detalhes. Quero dar os créditos ao Sport TV, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, deixa seu like porque eu fico grato e bora lá, porque o Flamengo tá on nessa janela. E promete, hein, pra temporada que vem. Bora lá. Foi. Olha, vamos falar muito sobre o mercado da bola, tá agitado. Hoje teve assunto importante no Flamengo, a renovação. Ufa! Demorou, mas aconteceu, puxou daqui, puxou dali, Flamengo e o staff do Felipe Luiz, mas deu certo, né? Ótima notícia para o torcedor do Flamengo, tem a continuidade de um técnico que foi ultra vencedor nessa temporada, não vai precisar ir ao mercado, azar dos rivais, né? Que acho que estavam torcendo muito para que esse acordo não acontecesse e Felipe Luiz deixasse o clube, mas para o azar dos adversários, Felipe Luiz permaneceu. Olha, para a gente começar o programa, o Fábio Jupa vai trazer detalhes, atualizar as informações sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz com o Flamengo. Fala, Jupa! Olá pessoal, tudo bem? A novela acabou. O Flamengo anunciou hoje que chegou a um acordo de renovação com Felipe Luiz. O técnico vai assinar um novo compromisso até dezembro de 2027, portanto por mais 2 anos. Foi uma negociação que começou ainda no primeiro semestre e foi arrastada principalmente pela divergência de valores entre a pedida salarial do Felipe Luiz e o que o Flamengo queria pagar. Ontem, o Felipe Luiz aceitou a proposta salarial do Flamengo com um complemento de bônus por metas atingidas e também com uma multa rescisória acessível em caso de proposta do exterior. Faltava o acerto entre o Flamengo e a comissão técnica do Felipe Luiz, o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares. Esse acordo foi selado ontem à noite. Na nota divulgada hoje, o diretor executivo de futebol do Flamengo, o José Boto, que conduziu as negociações pelo clube, disse que o desfecho foi possível devido ao desejo das duas partes de dar continuidade ao projeto e também de encontrar um acordo equilibrado que atendesse aos interesses do treinador e à política de governança do clube. Em breve, o Flamengo também deve anunciar o primeiro reforço para 2026, o zagueiro Vitão. O Flamengo já havia chegado a um acordo com o Inter para o pagamento de 65 milhões de reais e nesse valor está incluída a dívida que o Inter tinha com o Flamengo pela contratação do Thiago Maia, que chega a quase a metade desses 65 milhões de reais. O Vitão é esperado no Rio amanhã para fazer exames médicos e a assinatura do contrato, né, que iria até 2029. O Flamengo também tem interesse no atacante Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. O Cruzeiro já avisou, só aceita negociar por 50 milhões de euros, cerca de 325 milhões de reais. O Flamengo sinalizou com uma oferta de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais, e aí o Cruzeiro disse que por esse valor não tem negócio. O elenco principal do Flamengo se reapresenta na segunda quinzena de janeiro para começar os preparativos para as primeiras competições do ano. Campeonato Carioca começa no dia 11 de janeiro, o Flamengo vai começar com o time sub-20 e o Campeonato Brasileiro que começa no dia 28 de janeiro. Entre essas duas competições, o Flamengo disputa o primeiro título da temporada, a Supercopa do Brasil contra o Corinthians no dia 24 de janeiro em local ainda indefinido. Uma grande notícia para a torcida, né, que estava esperando o fim dessa novela. Felipe Luiz, a gente já tem até a arte aqui, né, para mostrar para vocês da temporada ultra vitoriosa que ele teve nesse primeiro ano comandando o Flamengo, né? Ele pegou no finalzinho de 2024, né, e pela primeira vez o Flamengo inicia e termina, depois de muito tempo, o Flamengo inicia e termina o ano com o mesmo 2011, treinador. Desde 2011, Vanderlei Luxemburgo. Pois é tempo pra caramba, né? E aí os títulos do Felipe Luiz, já nessa curta passagem dele pelo Flamengo, ó. A Copa do Brasil de 24, né, contra o Atlético Mineiro, o Campeonato Carioca de 25, a Supercopa do Brasil de 25, Libertadores de 25, Brasileirão de 25. Em números, né, um aproveitamento alto de 72,7%.
88 jogos. Como a gente joga, né? Tão pouco tempo. 88 jogos, 57 Daqui a pouco tá fazendo 100 jogos aí, no início do ano. Em janeiro para fevereiro tem a festa dos centésimos jogos do Felipe Luiz. E a lista de título aqui, se você quiser, ainda pode acrescentar a Taça Guanabara e aqueles 2 troféus que para a FIFA são taças, né? O Derby das Américas e a Challenge Cup, que antecederam jogos contra o jogo com o Paris Saint-Germain. Se você quiser tratar como título, também pode. Uma temporada espetacular. É claro que faz parte de qualquer negociação, né, Mansur? Esse estica daqui, puxa dali, eu quero mais, o Flamengo eu quero menos. Mas você sabe que me surpreendeu um pouco assim, né? Porque é claro que o salário do Felipe, pelo que a gente tem de notícia, era muito abaixo do mercado praticado aqui do Brasil. Natural, uma carreira começando, vinha como treinador de base, iniciando essa carreira no profissional. Mas como no futebol tudo é muito rápido, né? Inclusive para quem está começando, o Grafa passou por isso, deve ter tido um salário pequenininho lá no começo e do nada o salário se torna uma coisa exorbitante, assim, muito acima do que ele estava acostumado. E para um treinador que já tem a vida feita, né, do ponto de vista financeiro, também acontece assim. Mas me surpreendeu o salto, assim, né, pelo que a gente tem de notícia, é um salto bastante grande, né, Mansur? A sensação é que a avaliação ao final da negociação, tanto do Flamengo quanto a nossa, do mercado ou da opinião pública, é de que esse 1 ano e 3 meses... foi o período suficiente para colocar o Felipe numa elite de treinadores do Brasil, né? Ele não é o treinador mais bem pago do Brasil, segue sendo o Abel Ferreira no Palmeiras, mas que também já fez algumas renovações com o Palmeiras nesse período. São 5º para o 6º ano, né? Ele chega na parte final da temporada Foi a final contra o Santos, da Libertadores. Que é no início de 2021, mas é relativo à temporada de 20, né? É verdade. Porque com a pandemia ela atravessa pro outro ano. Enfim... outubro de 2020. Outubro de 20, ele chega, mas faz a parte final da temporada de 20, ainda entrando em 2021, e depois a temporada completa de 21. Tem 5 temporadas completas, mas essa meia temporada, digamos assim, né? Mas com a parte mais importante, que ele até ganha a Libertadores. O fato é que a avaliação, no fim, é de que o Felipe Luiz se coloca entre os treinadores de elite do Brasil após esse 1 ano e 3 meses de trabalho, que era mais ou menos o que a gente próprio aqui especulou sobre o futuro de Felipe Luiz em clubes importantes da Europa, sobre um técnico que pode um dia ser treinador de seleção brasileira, enfim. Acho que a gente mesmo teve essa avaliação de que o Felipe é hoje um dos técnicos mais... É uma realidade no mercado, embora uma carreira ainda curta. Fora que, né, são títulos assim com muito carimbo do treinador, né? Isso. Não são títulos assim em que o Flamengo ganhou só porque tem um grande time. O Flamengo vinha de temporadas com menos conquistas. Isso, ele deu um jeito de jogar, deu uma cara ao Flamengo do jeito que ele imaginava que fosse o ideal e conseguiu não só jogar bem, como ganhar. Ele entra em outubro de 24. Em 2023 o Flamengo não vence, né? E já houve a mudança, né, Mansur? Se a gente pegar o fim da Copa do Brasil, o jeito de jogar do Flamengo já muda sensivelmente. 2024, o Flamengo ganha o Carioca com o Tite, tem um início, mas o time tem as suas oscilações. Não estava com cara de um time que ia arrancar na parte final da temporada para ser campeão, sai da Libertadores, entra o Felipe, tem uma mudança, uma sacudida assim na forma de jogar do time, e aí começam as conquistas e de lá para cá ele foi conquistando praticamente todos os campeonatos que disputou, com exceção da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Galo. Acho que para os dois lados é uma solução, a melhor das soluções, o melhor dos caminhos. Tinha 2 coisas que podiam fazer o Flamengo desandar assim, esse ano, né? Que a coisa fosse muito pior do que se imagina. Ainda é um fantasma que todo clube que vence muito enfrenta, que é uma acomodação, uma dificuldade de mobilizar a equipe. E a outra seria uma mudança drástica de estrutura. E qual seria o posto que provocaria essa mudança drástica? Comissão técnica. A mudança de comissão técnica, reinício de um trabalho sem uma continuidade do processo. Isso agora acho que é uma questão afastada. O Felipe vai continuar, vai estar à frente, inclusive, opinando em negociações e questões de mercado. E ele próprio continua se solidificando no mercado. Ele mesmo não pode, nesse momento, ainda dar o salto à Europa por questões de credenciais, de licenças. Então, acho que, no fundo, é uma solução boa para os dois lados. Apenas estou esperando assim, que esse tempo que a negociação se arrastou, em dado momento eu senti que saiu muita coisa de notícia, especialmente vinda do clube para fora, em que parecia constranger um pouquinho o lado do Felipe.
Aparentemente está tudo selado, a convivência vai seguir. Tomara que não tenha ficado nenhuma ferida aberta desse processo. Agora, a notícia é boa para todo mundo, né, Grafa? Boa para o Flamengo, boa para o Felipe, que vai continuar com um elenco forte, ele podendo montar o grupo da próxima temporada, trocar peças, eventualmente, de acordo com aquilo que ele pensa sobre futebol e sobre o elenco do Flamengo. Só ficou ruim para os rivais, né? Ficou ruim para os rivais, porque o final de temporada do Flamengo mostrou que o Flamengo ano que vem vai ser o time a ser batido. E por tudo que apresentou contra o Paris Saint-Germain também na final do Interclubes agora, lá no Catar, a maneira como jogou, a maneira como se comportou, deu um recado muito claro que o ano que vem vai brigar por tudo, vai tentar ainda melhorar ainda mais o ano que foi 2025. Eu acho que é uma boa para todos. Eu acho que esse modus operandi do futebol brasileiro de renovação de contrato, puxa daqui, puxa de lá, é normal nos bastidores. Eu também penso, como você também, sobre essa situação do que saía de dentro para fora, referente à situação do Felipe, o que era pedido, o que já foi colocado, que o Flamengo chegou no limite. Mas acho que ficou bom para todos e o Flamengo continuará muito forte em 2026. E ele vai ter também a missão de fazer as negociações que o Flamengo precisa nesse momento. É claro que a base titular, tá? Daqui a pouco a gente vai ter até a central do mercado aqui com o Ricardo Lai para trazer as atualizações, e o Flamengo está dentro dessas atualizações. Imagino não haver grande assédio, a não ser que você pense diferente, Mansur e Grafa. Muito assédio entre os titulares do Flamengo, assim, porque o Flamengo não tem, assim, grandes jovens com potencial explosivo. Você diz da Europa? Do time principal, assim. Não tem. O Flamengo não tem nenhum jovem com grande potencial de crescimento, de venda, nada mais. São jogadores já mais estabelecidos dentro do mercado nacional aqui, que podem e devem despertar interesses de clubes de fora, mas nada que seja talvez tão atrativo do ponto de vista do jogador, né? Um gigante vindo buscar, não se imagina isso. Então acho que as negociações que se imagina do Flamengo são as negociações periféricas, né? Jogadores que talvez tenham atuado menos, que já não façam tanto parte dos planos do Felipe, para virarem meio que moedas de troca para o Flamengo aí sim buscar peças que para ele interessa, né? Por outro lado, tem uma questão que é um efeito colateral. É óbvio que todo mundo queria estar na posição em termos de organização, de estrutura econômica que tem Flamengo, que tem Palmeiras hoje, por exemplo, no Brasil. Mas em dados momentos, tem um efeito colateral dessa condição dos dois clubes, que é o oposto do que antigamente acontecia com os grandes vencedores do Brasil, que era vencer e ter desmontes. Hoje você vence e, por vezes, quando você entende que aquele elenco precisa de uma oxigenada, não é simples, às vezes, encontrar uma posição no mercado para esses jogadores, porque alguns já ultrapassaram a idade que a elite da Europa vem buscar. Exato. E para o restante do mercado local, brasileiro e sul-americano, eles são muito caros, porque o seu padrão salarial ele é elevado. Então nem sempre é fácil você reencaixar esses jogadores. É preciso que surjam projetos com uma característica muito peculiar. O contrato do Gabigol acabou o contrato do Flamengo e apareceu um Cruzeiro com um dono injetando muito dinheiro, mas pela forma, em termos de receita mais orgânica que os clubes conseguem gerar, é mais difícil que alguém consiga absorver com o mesmo nível salarial muitos jogadores de Flamengo e de Palmeiras. Acho de fato que vai acontecer a espinha dorsal vai ser mantida, mas a promessa de que o Flamengo vai tentar, tem dinheiro inclusive em caixa em grande quantidade para ampliar ainda mais o poderio do elenco, e naturalmente vai ter que ter saídas. Essas saídas eu imagino que sejam jogadores que não são os recordistas de minutos na temporada em campo. A questão, né, Graf, você conhece bem a questão de jogador, né, na situação atual dentro do clube, jogadores que não têm atuado tanto, aí vai do tamanho da vontade deles de jogar mais, às vezes abrindo um pouco mão do que ganha hoje no Flamengo, para poderem se encaixar no mercado, né? Ou se vão sentar em cima do contrato, se acomodarem, mesmo eventualmente não sendo a primeira opção, por exemplo, para jogar. Olha, Felipe, os jogadores que têm os contratos mais longos, eles vão sentar e conversar com o clube, né? Eles não vão abrir mão do salário que tem, do montante que eles têm a receber até o final do contrato. Alguns jogadores acabam se montando em cima desse contrato e cumprindo até o final, mesmo não tendo uma minutagem do que é esperado.
mas também ele vai estar no elenco que vai brigar sempre para ser campeão. E a qualquer momento pode surgir uma oportunidade também, né? Com a convocação de jogador, até Deus me livre e guarde com a lesão, ou um jogador ser negociado também. Os jogadores do elenco do Flamengo nessa temporada que não tiveram tanta minutagem, eles certamente vão para outros clubes do futebol brasileiro para serem titulares. A gente vai falar de quem? Do Alan, a gente vai falar do Cebolinha, do De La Cruz, que não jogou tanto tempo também. Vinha, ou seja, são jogadores que certamente são titulares nos outros 19 clubes da Série A, tem mercado no futebol europeu também, mesmo sem ser nos grandes centros, né, nas grandes equipes do futebol mundial. Aí depende muito da situação, mas certamente quem tem a vontade de jogar, de ter mais minutagem, vai procurar um acordo aí. O Flamengo paga metade, o outro clube paga outra metade. Acho que clube não vai faltar, porque são jogadores de qualidade. Tem uma questão que eu acho que, evidente que não sei como isso vai ser feito, mas acho que o Flamengo tem uma carta para mostrar a jogadores que eventualmente relutem pela questão da concorrência, de não estar em todos os jogos importantes. Michael, por exemplo, me lembrei agora também. Isso, mas esse de fato teve, em dado momento, a partir de momentos importantes, ficou muito claro que ele teve menos. Mas ele é uma exceção. E aí esse é um argumento que eu acho que o Flamengo vai poder ter e a própria comissão técnica vai ter. Sem que a gente percebesse, eu levantei depois os números de minutos dos jogadores do Flamengo no Brasileiro. Uhum. Se você pega posições em que tinha mais claramente uma disputa, você pega os 3 zagueiros, Léo e Danilo. Você pega Alexandro com Ayrton Lucas. Os pontas. Você pega, depois da chegada do Royal, Varela com o Royal. Os pontas. Os meias e os volantes também. Há uma distribuição muito igual de minutos, muito parecida de minutos. O Cebolinha, por exemplo, que a gente tem na cabeça que recuperou o espaço do fim do ano, ele ainda assim, ele participou, ele não tem os minutos todos, mas ele participou de 23 jogos do Campeonato Brasileiro em 38, 6 jogos da Libertadores, 3 jogos da Copa do Brasil, 2 jogos do Mundial de Clubes. Não é pouco. Não, é que ficou muito tempo machucado, né? Aí dá a impressão de que ele jogou pouco. Isso. Porque os períodos foram longos, né? Os períodos que ele ficou não estava à disposição. O Felipe conseguiu um pouco pela necessidade do calendário, um pouco pelas lesões que o obrigaram, mas também pelo trabalho dele de modificar algumas coisas em função do desgaste dos jogadores ou até de adaptar a característica do adversário. Tanto que a gente chega no último jogo da temporada discutindo antes do jogo do PSG qual era o time que ia entrar. A gente não tinha um 11 tão claro assim do Flamengo. Especialmente do meio pra frente. Isso, ali, né? Ele tinha jogadores que... 3 posições sem ser o Arrascaeta. Isso, aí tem jogador que a gente sabe que vai jogar. Mas em muitas posições, nas pontas especialmente, a gente tinha várias hipóteses levantadas e não acertamos. Exato. Então acho que ele conseguiu isso. Acho que isso é um argumento. Todo mundo aqui participou de 35, quase 40 jogos no ano, uma quantidade grande de jogadores. Enfim, acho que esse pode ser um argumento. Aí vai muito da questão pessoal, né? Claro. Questão pessoal do jogador, decidir, o Flamengo apresenta propostas, eventualmente, olha, tem interesse de fazer esse negócio aqui com o Mansur e tal. O que você acha, né? Prefere ficar aqui, prefere ir pra lá pra, de repente, jogar mais? Aí é questão de negócio. Do Felipe também que pode pesar. Eu quero um elenco esse ano com 28 jogadores, 30 jogadores ou 35 jogadores. Aí vai o Felipe que vai decidir. Aí vai ter que fazer o planejamento, vai ter que dar uma funilada ali. E aí vai ter a necessidade de buscar espaço em outros clubes, do futebol brasileiro ou do futebol mundial. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente está falando de Flamengo, porque o primeiro destaque aqui do Ricardo Lais sobre a central do mercado é exatamente o Flamengo e as suas tentativas para reforçar o seu já bom elenco. Então, vocês estavam falando, e o Jupa também trouxe a informação do Felipe Luiz e também falou do Vitão, né? O Vitão é esperado amanhã, como o Jupa falou. O que estava travando essa negociação ainda era a comissão aos empresários do Vitão, porque o Vitão tinha acertado com o Cruzeiro. Aí depois o Inter se acertou com o Flamengo, aí o Cruzeiro saiu da jogada, mas ainda faltava o acerto do Vitão com o Flamengo, aconteceu, e a comissão aos empresários. Então chega amanhã, assina contrato até 2029, né, o primeiro reforço aí do Flamengo para a temporada de 2026. Então, um zagueiro que o Flamengo estava precisando, né? Porque Danilo... Tinha 3, né, Raila? Léo Ortiz também. O Léo Ortiz se machucou, ficou um tempo fora. Aí ficou entre Danilo e o Léo Pereira. Então, o Vitão chegando aí para
acirrar essa disputa aí na defesa do Flamengo, do Filipe Luís. A gente falou muito sobre isso na temporada toda aqui, quase, né, Mansur? Sobre a necessidade do Flamengo ir ao mercado de buscar mais um jogador, pelo menos, porque ficou muito claro que ficou curto o cobertor ali em alguns momentos, né? O Felipe teve que esticar a corda ali com o Léo Pereira, para sorte do Flamengo, do Felipe e do próprio Léo. Ele conseguiu jogar a temporada toda sem se machucar, mas caso acontecesse, ele poderia ficar sem zagueiro para a reta final, né? Porque o Léo Ortiz se machucou e ficou um bom período fora. O Danilo teve suas idas e vindas, né? Também ao departamento médico. Quem se manteve firme ao longo de toda a temporada ali como um fiel escudeiro da zaga do Flamengo foi o Léo Pereira, que jogou quase tudo, né? Isso, indiscutível quase. Mas assim, a dúvida para mim era qual perfil de zagueiro o Flamengo ia buscar. Perfil não em termos de característica de jogo, porque a gente sabe o que o modelo do Felipe pede. Perfil em termos de jogador que naturalmente se encaixasse como um reserva dos demais. Não estou dizendo que o Vitão tá vindo para barrar alguém, mas é um jogador com status do futebol brasileiro, né? Isso mostra que o Flamengo vai buscando ainda nas reposições qualidade e jogadores que jogariam em quase todas as outras equipes do campeonato. E isso também firma um pouco essa posição, essa condição, pelo fator econômico, do Flamengo como um predador no bom sentido. Predador não que ele está destruindo o ecossistema, não. Predador no sentido de se ele olhar para boa parte dos clubes brasileiros e enxergar ali um destaque que ele queira trazer, ele tem a condição de fato de tirar e dificilmente esses times vão conseguir resistir. Sabe que a gente vai ter um exemplo oposto vendo daqui a pouco no nosso noticiário. Verdade. Não, e nesse caso teve o poder de barganha da dívida, né? Então, mas porque até isso difere, né? O Thiago Maia, né? O rival tem um jogador que ele contratou do Flamengo que até hoje não foi capaz de pagar, porque financeiramente não está ao alcance, a gestão também não deu um passo claramente maior que a perna. E vai usar para bater, né? Essa dívida agora para bater o valor do Vitão. Exatamente. O Inter, no fim, relutou um pouco, mas acabou concordando, né, Lai? O Flamengo já havia se interessado pelo Vitão no início desse ano. Aí o Inter não quis negociar. E o Flamengo ia colocar esse abatimento aí, esse perdão da dívida, né? De 4 milhões de euros que o Inter comprou o Thiago Maia. E não pagou toda a parcela, né? Então, desses 10 milhões de euros do negócio, né, mais de 65 milhões de reais, o Inter vai ficar aí com metade desse valor, né, vai receber metade desse valor e a outra metade do perdão da dívida da venda do Thiago Maia do Flamengo para o Inter. Sabe que eu fiquei com dúvida? Eu imaginava que o mercado do Flamengo para a zaga fosse atrás de um zagueiro canhoto. Eu imaginava que o Flamengo fosse buscar talvez um reserva para o Léo Pereira. Porque Danilo, embora eles possam eventualmente jogar do outro lado, eles fossem buscar um zagueiro canhoto, porque ele tem dois ali na teoria para jogar do lado direito, Danilo e Léo Ortiz, e o Léo Pereira para o lado esquerdo. Imaginei que talvez o ataque ao mercado fosse um canhoto, talvez pela falta de opção e essa boa oportunidade para trazer o Vitão, né? É difícil achar um zagueiro canhoto em condições de ser chega para brigar no Flamengo hoje. Então, ou seja, não tem essa dificuldade, mas certamente se tivesse algum zagueiro no mercado pé esquerdo que se destacou nesse ano, certamente o Flamengo iria atrás. E vejo que é uma grande contratação. Agora o Flamengo não tá parando por aí, tá buscando também um atacante, né? Tá vindo pesado aí para só o atacante que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Imagina, tá agressivo o Flamengo. Então, houve essa proposta do Flamengo de 22 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais, não, 140 milhões de reais, né, o equivalente a tanto número que a gente se perde, né? E essa oferta de 22 milhões de euros mais o Everton Cebolinha no negócio, ao Cruzeiro, o Cruzeiro não aceitou. Lembrando que o Cebolinha... Daria o valor de 30, né? Mais ou menos. E agora o Cruzeiro Flamengo... quer 50, né? Mas que é a multa. A primeira conta aí seria 30 milhões, né? Seria 30 milhões. Só que aí o Flamengo, o Cruzeiro recusou e o Flamengo está cogitando de aumentar esse valor para 30 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. Então poderia chegar aí mais ou menos ao valor que o Cruzeiro está querendo, né? De 50 milhões de euros, né? Quase mais de 200 milhões de reais. Porque o Everton Cebolinha acaba o contrato dele com o Flamengo no fim de 2026, então na metade do ano que vem já pode assinar um pré-contrato, sair de graça. Lembrando que o Cebolinha foi contratado em 2022 do Benfica por 14 milhões de euros, né? Claro que o valor de mercado dele, pela idade, por não ter espaço também no Flamengo, não conseguiu se firmar, baixou um pouco.
E aí falta o Cruzeiro, saber se o Cruzeiro vai aceitar essa proposta, essa nova investida do Flamengo. 30 milhões de euros mais o Everton Cebolinha, porque o Cruzeiro se interessa pelo Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo o Flamengo não quer negociar, um jogador de bastante confiança aí do técnico Felipe Luiz. É o 12º jogador do Felipe Luiz, né? Apesar que não... Joga bastante, né? Terminou o final da temporada não tendo tanta minutagem como era esperado, mas ele foi muito importante em alguns momentos da temporada. Como o Pedro não terminou o ano jogando, eu acho que o Caio Jorge chegaria para ser titular. Eu também acho. Ele pra mim, ele é melhor não que o desmerecendo o Pedro. Vai começar a pré-temporada, os dois no mesmo nível ali treinando, o Felipe vai decidir. Mas hoje, pela maneira como terminou a temporada, ia acrescentar muito, né? O estilo de jogo dele é o estilo de jogo que o Felipe gosta de jogar no Flamengo. Então, o Everton Cebolinha é uma grande moeda de troca, do ponto de vista do Cruzeiro. Agora, perder o artilheiro do Campeonato Brasileiro não é a pior parte. Mas perder para um rival, concorrente direto, né? O que se imagina é que o Cruzeiro vai disputar títulos na próxima temporada, né? Se imagina que seja um dos rivais do Flamengo na disputa por títulos. Eu acho que aí o negócio pega. Assim, até onde a gente tem de informação sobre o modelo de negócio de cada clube, o que difere a conversa Flamengo e Cruzeiro, da conversa do Flamengo com quase todos os demais clubes brasileiros, talvez exceção também do Palmeiras, é que você tem do outro lado um clube que ele não se... ele não, nesse momento, ele não é regido pelo quanto o clube arrecada e quanto ele tem para gastar. O quanto ele tem para gastar é muito mais do que o quanto o clube eventualmente produz de receita. O equilíbrio de conta não é exatamente uma preocupação imediata, porque ele tem um dono disposto a aportar dinheiro no clube, investir, fazer um time forte, tentar fazer o clube ser campeão. Inclusive, assim, comprometendo parte do patrimônio dele. E é uma decisão do dono. Então, para mim, a minha sensação clara só sai o Caio Jorge do Cruzeiro para o Flamengo por um valor que o Cruzeiro entenda que permite a ele que na balança o reforçar o Flamengo e perder um jogador desse porte seja equilibrado pelas possibilidades que se abrem dele reforçar ainda mais o time, além dos recursos do seu dono, de trazer outros jogadores que causem tanto impacto. Porque, de fato, é um golpe duríssimo nesse momento. A questão é que o jogador para essa posição, para repor o Caio Jorge, custa caro. Caríssimo. Ele vai vender o Caio Jorge, ele vai ter que gastar a mesma coisa para trazer um outro talvez não dê tanto resultado, não esteja já acostumado. Por isso que essa conta precisa fechar para ele. Exato. Então... E agora, qual a diferença? Ele não precisa vender. Hoje ele tem lá, com os recursos dele, a capacidade de manter o Caio Jorge e não está indo para o mercado para cobrir buraco do clube com esse dinheiro. Esse foi o troca de passe repercutindo, sim, Flamengo, Felipe Luiz, Caio Jorge, Vitão, quem sabe pode vir até mais. Mas até o início dos campeonatos nessa temporada que vem, muitas águas vão rolar ainda. Flamengo vai vir forte, como já tá forte, o malvadão, modo malvadão ligado no mercado da bola, nessa janela que o Flamengo tem tudo para fazer uma das melhores e gastar muito mais do que qualquer outro time brasileiro, como o BAP tem falado. Imagina como vem essa temporada para ganhar títulos, hein? Mas o vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, deixa seu like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.